Chegando neste momento o ônibus da delegação da equipe do Flamengo, aqui no hotel em Curitiba. Supervisor Gabriel Skinner deixando o ônibus por ali, sinalizadores da nação rubro-negra. Já vem descendo os jogadores do Mengão, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, junto do diretor executivo Bruno Spindel, o técnico Jorge Sampaoli. Presente em Curitiba, muita festa da nação rubro-negra para o técnico Jorge Sampaoli. Demais membros da comissão técnica rubro-negra chegando por aqui. Seguranças, todos passando por aqui, fotógrafos, membros da comissão do Jorge Sampaoli, o Diogo Lemos passando por aqui agora, Cacau Cota na área também. E o Fabrício Bruno, sempre o primeiro a deixar o ônibus, o zagueiro, camisa número 15. Ao lado do Rodrigo Dunche, presidente em exercício. Matheus França vem logo na sequência. Jogadores do Mengão chegando ao hotel em Curitiba para o duelo com o Atlético Paranaense. Vitor Hugo e o goleiro Matheus Cunha. Olha o Alan por aí, novo reforço do Flamengo, o Alan, parando para atender os torcedores aqui no hotel em Curitiba, o novo camisa 21 da equipe do Mengão. O zagueiro Rodrigo Caio também passando por aqui. Luiz Araújo, novo atacante da equipe do Mengão, passando por aqui. O goleiro Santos, conhece bem a região, ex-jogador do Atlético Paranaense. Wesley por aqui. Pablo, pegando a sua mala. Também tem ali o Guilherme Varela, o Everton Cebolinha. Jogadores do Mengão, Thiago Maia por ali, Eric Pulgar. De volta a equipe, estava suspenso do duelo com o Palmeiras. O Everton Ribeiro está por ali também atendendo os torcedores. Gabriel Barbosa, o Gabigol, junto do Agostinho Rossi. Gabigol parando para atender os torcedores do Mengão aqui em Curitiba. O volante Gerson. Gerson por aqui, também parando para atender torcedores. O Coringa do Mengão, o volante Gerson. Everton Ribeiro por ali, entrando no hotel. Léo Pereira, de volta, estava lesionado, não enfrentou a equipe do Palmeiras. Jorge André Arrascaeta na área, o uruguaio. E o Gabigol segue por ali, o Gabigol com a plaquinha de uma torcedora. Gabigol, assina minha camiseta, eu te amo. É o que diz a torcedora do Mengão. Jogadores do Flamengo, olha o Pedro na área. Pedro também por ali, dando autógrafos. Jogadores do mais querido chegando. Olha o Alan, sorriso no rosto como sempre. O Alan entrou ali já nas dependências do hotel. Olha o Pedro por ali, atendendo os torcedores. Muitos jogadores parando. Ali na frente a gente consegue ver o zagueiro Davi Luiz. É sempre um dos mais solícitos, sempre para falar com os torcedores nas viagens ou nos jogos do Maracanã. O Ayrton Lucas está por aqui também, um dos principais nomes do Flamengo na temporada, dando joinha para os torcedores. Olha o Gabigol, Gabriel Barbosa, o artilheiro, o predestinado, de volta à equipe do Mengão. Também estava lesionado, não atuou nas últimas partidas do mais querido. O atacante Pedro segue por ali. O Davi Luiz tá ali pelo campo ainda. O Felipe Luiz, sempre muito querido pelos torcedores. Também saudando a grande presença aí da nação rubro-negra no hotel aqui em Curitiba. Olha o Pedro, tem cartaz pro Pedro, hein? Pedro, assina a minha camisa, eu te amo muito. É o que diz o cartaz ali para o atacante Pedro. E ele tá lá, assinando a camisa ali, o atacante Pedro, atendendo ao pedido do torcedor. Felipe Luiz segue por aqui.
sempre muito solícito. Felipe Luiz ali. E o Davi Luiz não consegue sair da frente do ônibus. Vocês conseguem ver bem ali o zagueiro Davi Luiz. Segue por ali, atendendo aos torcedores. Ao Felipe. Felipe Luiz. Felipe Luiz também vindo atender os torcedores desse lado. Cumprimentando aí seu empresário. Tá aí o Felipe Luiz, lateral esquerdo do Mengão, passando por aqui. E o Pedro tá ali, ó. O Pedro tá ali atrás daquele carro, ainda falando com os torcedores do mais querido. Agora sim, entrando no hotel, o atacante do Mengão, o atacante Pedro, entrando no hotel aqui em Curitiba. E a torcida pede pelo uruguaio de Arrascaeta. Ô Arrascaeta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É o canto da nação rubro-negra em Curitiba. E o último jogador é o Davi Luiz. Está ali muito solícito, o zagueiro do Mengão, atendendo os torcedores antes de entrar no hotel em Curitiba. Mas, Julião, vamos lá. O Wendel, tem alguma chance ainda, então, do Wendel vir? O que está acontecendo? Fala do Wendel pra gente. E esse lance do patrocínio master de empresa da China, não concordo que o Flamengo entre nessa parada. O Mengão tem que tomar cuidado. O Edson falando, cara, se for grana alta, uma montadora, qual é o problema? Uma empresa como outra qualquer, meu irmão. Não é chinês, não importa a nacionalidade, né? O Flamengo, pelo visto, ainda não recebeu. Foi a informação que o Flamengo foi sondado, eu trouxe aqui, e que seria um valor alto, né? E que por isso o Flamengo teria feito aí os 6 meses só de contrato com o BRB e não 2 anos, né? Para o Flamengo poder renegociar. Mas, Julião, Ai, cara, tem cada uma. Flamengo, segunda divisão, pô. Ai, cara. Por causa do ocorrido que aconteceu, né? Com a fatalidade da torcedora lá. Fatalidade no sentido, obviamente, porque ela veio a óbito. Aí estão dizendo que o Flamengo e Palmeiras podem ser rebaixados. Isso não vai acontecer. Não tem nem cabimento. Acho que a punição tem que ser feita para as pessoas corretas. Não tem cabimento. Isso não tem cabimento nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. Sobre o Wendel, Gabriel, você perguntou e a gente vai começar a falar. No dia 1º de julho, inclusive, eu fiz uma postagem, né, de que o Flamengo já não contava mais com o Vidal. Aliás, a gente vem falando isso desde o dia 19, né, Gabriel? Aqui na sua live, na live da Rubro News, porque as pessoas têm que prestar atenção nas oratórias. Mas o Marcos Braz pode estar negociando com o Wendel sim, Júlio, porque ele falou que não tinha proposta nenhuma para o Vidal. 15 minutos depois, o Fernando Felicevich estava no ninho acertando tudo e ele foi anunciado pelo Atlético Paranaense. Galera, ele tem um acerto verbal com o Atlético Paranaense e será anunciado. O que acontece com o Vidal é exatamente o que aconteceu com o Flamengo e o Claudinho. O Flamengo se ajustou com o Claudinho, tempo de contrato, salário, só que a diferença é que o Claudinho tem um contrato longo com o Flamengo, com o Zenit. O Vidal tinha um contrato se encerrando em 6 meses, ele pode assinar qualquer pré-contrato com qualquer clube. Então, o que acontece? Quando o Flamengo, Gabriel, por exemplo, foi procurar o Vidal, o Flamengo procurou quem? O jogador, não procurou a Internazionale de Milão. Ele procurou o Vidal. E ele veio para o Flamengo. Porque tinha uma possibilidade no contrato para ele negociar direto com o clube. Ele assinou a rescisão hoje, né? Então, a rescisão contratual do Vidal, ela não foi perguntada na imprensa. A pergunta foi, chegou alguma proposta oficial ao Flamengo? Não, e não chegou. Por quê? As propostas chegavam para o Fernando Felicevich. O que chegou para o Flamengo foi o Fernando Felicevich. Vamos fazer uma rescisão amigável? E isso foi informado desde o dia 19. E essa rescisão amigável e essa folha salarial a menos no Flamengo, isso possibilita o clube a procurar um outro jogador do setor. Se vai procurar, a gente não sabe, porque acabou de contratar o Alan. Ok, mas o Alan já estava dentro do orçamento para reforçar o setor. Então, numericamente, o Flamengo perdeu mais um atleta da posição. O Flamengo pode procurar mais um jogador do setor e esse jogador pode ser o Wendel? Vai depender da diretoria, porque o Zenit está muito chateado com a postura do atleta. E essa postura dele fecha as suas portas para a Europa. Muitos clubes que querem contratar o Wendel, vem cá, mas por que não vai? O que está acontecendo com o Wendel?
Porque todo o elenco já está iniciando a pré-temporada, porque a janela europeia é diferente da nossa janela. O Wendel está no Brasil. E, então isso é um ato de indisciplina. Não é visto com bons olhos na Europa. E o Sergei Semak, que é treinador do Wendel, é treinador do Zenit, prometeu a ele que se ele conseguisse um clube, iria liberá-lo, se fosse uma proposta vantajosa. Só que com condição dele se apresentar ao Zenit. Ele não se apresentou. Ele continua no Brasil, continua no Rio de Janeiro e já deixou claro que não quer voltar, quer realmente resolver essa situação e quer ser negociado. Independentemente de ter vários brasileiros no elenco, o Zenit está meio com uma banana assando. Julião, mudou de figura também, porque, como você falou, o Flamengo tirou 1 milhão e pouco do Vidal da Folha. É isso. E a informação da setorista lá do Atlético Paranaense, que é o Planeta do Futebol postou, e depois a gente trouxe aqui, e a gente já reiterou que o Flamengo não paga nada depois que ele assina com o Atlético Paranaense mais. Então, abre a brecha, sim, na folha salarial. Né? Até me desculpei aqui que eu trouxe a notícia que estava lá no Planeta do Futebol, que também apagou, né? O Planeta do Futebol apagou a notícia também, porque viu que não procedia. Né? O Fagner Silva falando aqui, vai parar, Jorge Nicola procurou um dirigente do Corinthians, e o dirigente respondeu que o Corinthians saiu da negociação do Wendel, porque o Flamengo entrou na negociação para contratar. Então, olha só, essa informação já é um pouco... É antiga. Verdade. O Atlético Paranaense negociou com o Fernando Felicevich, André Cury e Vidal, após a rescisão com o Flamengo. O que o Flamengo tem a ver o Wendel com isso? O setor, a folha salarial, ela fica livre para um jogador, na verdade, de grande porte. E a situação do Wendel é que dentro do Flamengo tem pessoas que não queriam a negociação dele. E por que eu estou falando da oratória do Marcos Braz do Vidal? Qual foi a oratória do Marcos Braz com o Wendel? Não, eu não liguei e nem vou ligar. Pelo menos eu. Ou seja, alguma outra pessoa, caso o Flamengo entenda que seja interessante... Só dependia dele, para mim, cara. O Wendel falou só depende do Marcos Braz. Cara, onde a fumaça fogo, ele sempre negou tudo, o Braz. Sempre. E o Braz, ele teve a negociação do Michel. Tu lembra disso, Gabriel? Não, o Michel não vem. Não vem. O Góes quer muito. Aí tá fora do negócio, esquece. E ele foi até grosso também, esquece. No dia seguinte, o Michel estava anunciado. Isso significa que o Flamengo vai procurar o Wendel? Não. O que significa é que o cenário mudou. E a configuração ela está de acordo com o que o Flamengo entende que é mais favorável. Qual é o cenário? O jogador está disponível para empréstimo. E caso o Flamengo entenda que possa valer um investimento, pelo menos momentâneo, de 1 ano de empréstimo sem obrigatoriedade, torna-se interessante um negócio. E aí vai depender da cúpula de futebol do Flamengo, que não é só o Marcos Braz. Então, fique claro, o Flamengo não procurou o Wendel, mas hoje é um jogador que está disponível nas condições que o Flamengo entende que seja interessante. E não só nos 15 milhões de euros. Né? Tem que pagar 15 milhões. Agora não. Inclusive, eu conversei com o Fábio Aleixo, que entende que o Zenit está até disponível para também ceder o jogador por empréstimo. O próprio Fábio Aleixo, que é um brasileiro, radicado na Rússia, setorista das equipes russas, mora na Rússia, confirmou essa informação, Gabriel. Então o Wendel está livre, literalmente, para ser negociado até mesmo por empréstimo. O Zenit topa negociar o jogador. Informação nossa aí. Vamos ter que mudar, inclusive, nossa matéria, né? Porque o Zenit tinha desistido do empréstimo. A gente tinha falado que não ia emprestar. Eu tinha publicado no Twitter há um tempo atrás que o Zenit não topava emprestar ele sem obrigação de compra. Agora não, agora ele já trabalha com essa possibilidade.